a quem eu convido a igreja para nós juntos fazermos a leitura. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu estou agradecido a Deus por essa oportunidade de nós estarmos juntos aqui e nos debruçarmos, irmãos, nesse ensino que é tão importante para o nosso comportamento, para a nossa identidade. Sabe por quê? O maior problema que as pessoas encontram, às vezes, por não praticar aquilo que elas devem praticar, é simplesmente pelo fato de que elas não sabiam. Tem muita gente que não se comporta da maneira como deveria se comportar porque não aprendeu. Então a questão é o ensino, né? Lembra que, se eu não me engano, é Jeremias que fala que meu povo perece por falta de conhecimento? Não sabe o que praticar, como praticar. Então é importante que a gente se debruce, pelo menos as 4 últimas semanas a gente tem feito isso, a entender de que maneira que a igreja do Senhor Jesus Cristo deve se comportar, começando justamente por conta da sua própria identidade. Como ela se identifica? Quais que são as características que identificam a igreja, né? Hoje nós vamos falar sobre o corpo místico de Cristo, que é o estudo 676, e ele foi escrito pelo pastor Tiago Lanzoni, que serve ao Senhor na Itália, na cidade de Torino, se eu não me engano. Né? Pastor Tiago Lanzoni... Verona, obrigado, minha irmã. Está na cidade de Verona. Está aí no seu estudo, inclusive, tá? Lá no finalzinho está o nome dele, Tiago Lanzoni, que está na cidade de Verona, ali onde o coordenador daquele país é o pastor Juliano Abraão, que aí sim ele está em Torino. Né? Tem sido uma bênção para o nosso coração meditar nisso, porque o pastor Tiago, e juntamente conosco, vai nos debruçar em alguma coisa que às vezes é complexa para alguma pessoa entender. Quando a gente fala que a igreja é o corpo de Cristo, o que é que isso significa? Como é que isso se aplica e se manifesta e pode ser compreendido por mim e por você de uma maneira que a gente pode aplicar na vida? Porque a melhor coisa da palavra de Deus, e Tiago deixa isso muito, muito claro, que não é ouvir, é praticar. A palavra de Deus não é a respeito de ouvi-la, mas de praticá-la. Eu conheço gente que tem muito domínio do conhecimento teológico e sabe discutir a Bíblia com você de maneira profunda e de maneira textual. Mas por falta de comunhão com Deus, não pratica. Não pratica. Vou te dar um exemplo aqui mais drástico, né? Se tem uma pessoa que conhece bem aquela senhora, entenda isso de uma maneira figurada, né? Se tem alguém que conhece bem aquela senhora, é o ex-marido dela, né? Ele conhece tudo sobre aquela senhora que ele se separou. Ele sabe, conhece todos os defeitos, conhece todas as manias daquela pessoa, mas ele não tem nenhum amor por ela mais, porque ele se separou. Né? Da mesma forma, tem muita gente assim na igreja. Conhece a igreja de maneira pejorativa, o underbelly da igreja, o pior da igreja, as coisas que marcaram a igreja que foram ruins para a sua experiência. Mas por falta de amor a Cristo e amor a Deus, já não tem mais como viver como igreja, ou viver na igreja. Né? Então vamos dar uma olhadinha aí na carta de Paulo à igreja de Éfeso, capítulo de número 5, versículo de número 23. A gente está aqui só com a parte B no nosso estudo, mas a gente vai ler inteiro na nossa Bíblia, em nome de Jesus. Quantos querem palavra de Deus para o seu coração? Digam amém. Glória a Deus. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. O pastor Tiago começa com agradecimento a Deus pela oportunidade da gente tratar a respeito desse assunto, e ele deixa aí uma ordem logo no começo, para que nós entendamos que quando a gente fala de corpo místico, a gente não está falando de misticismo, a gente não está falando sobre um assunto que seja esotérico, né, no melhor da sua palavra. Um argumento que seja, por exemplo, de ordem oriental, no sentido de meditações ou autopercepções ou etc. como isso. Não é isso a misticismo que a gente está falando. Sobre questões extracorpo, sobre experiências fora desse nível de compreensão e de realidade. Não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo quando é místico é por conta do mistério que se trata. Da maneira como ele é construído e é manifestado diante dos homens, de maneira, sim, espiritual, mas não esotérica.
Pastor Tiago também fala a respeito um pouquinho da origem da palavra, a gente já tratou disso nas 2 primeiras semanas, e também fala da origem da igreja, né? Que a igreja ela parte do Senhor Jesus Cristo. Mas andando um pouquinho para frente, para a gente remir o tempo, eu quero entrar com você no assunto da natureza da igreja, que esse sim vai começar a tratar no cerne da questão que o pastor Tiago Lanzoni vem trazer para a gente nesse estudo. Ele fala que a verdadeira igreja é única, como está indicado pelo uso singular da palavra em a carta a Éfeso, né? E em várias outras passagens, quando se faz referência aos fiéis. Uma coisa que a gente precisa de entender na natureza da igreja é que a igreja, como a Bíblia manifesta, não está amarrada às instituições e organizações e denominações particulares que a história ou que um certo povo ou que uma certa nação ou que mesmo uma região ou um costume ou uma tradição teológica amarrou para si mesmo. O que eu quero dizer com isso? A igreja do Senhor Jesus Cristo não é a igreja presbiteriana. A igreja do Senhor Jesus Cristo não é a igreja batista. A igreja do Senhor Jesus Cristo não é a Assembleia de Deus. Não é. A igreja do Senhor Jesus Cristo não é a quadrangular. A igreja do Senhor Jesus Cristo não é a igreja católica romana. A igreja do Senhor Jesus Cristo é a reunião dos salvos no Senhor Jesus Cristo no mundo, que sim se congregam numa igreja local. E podem estar congregados, inclusive, em tradições teológicas diferentes, que não firam a doutrina da salvação, a doutrina do pecado e a doutrina da volta do Senhor Jesus Cristo. Esse povo que está reunido debaixo dessa percepção que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, que aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e que vive na esperança do seu retorno, esse grupo é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Forma a igreja do Senhor Jesus Cristo de uma forma universal, não singularizada, não pormenorizada, não localizada ou denominacionalizada, mas a igreja com o I maiúsculo, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então é importante que a gente entenda já logo de início que a igreja somos nós, que aceitamos o Senhor Jesus Cristo, que recebemos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida e que vivemos debaixo da esperança do seu retorno para buscar a sua amada. Isso é importante, irmãos, porque isso ele resolve um monte de problema. O primeiro deles é quem nós somos, o que marca uma igreja. Quando eu falo, por exemplo, que vive na esperança, quando você vive na esperança de alguma coisa, você age segundo aquela espera que você tem. Então, quando eu falo que você vive na esperança de alguma coisa, não adianta você dizer que vive na esperança de certa coisa acontecer, mas você vive com contingências caso aquilo não aconteça. A esperança que a Bíblia fala, a esperança que a Bíblia denota, não é uma esperança desconfiada. É uma esperança entregue. É uma esperança debruçada. E aí eu preciso chamar meu amigo Abraão para explicar isso para a gente. Capítulo 4, versículo 17, a carta que Paulo escreveu. Em esperança, creu contra a esperança que Deus lhe daria filhos, mesmo olhando para o corpo mortificado seu e da sua esposa. Ele agiu assim. Isso significa que todas as expectativas falavam para Abraão a respeito de uma contingência, inclusive que ele praticou na sua vida, quando ele fez um filho na sua escrava. Mas ao que dizer Deus que não era esse filho, Abraão volta então a convocar o seu coração a continuar crendo em Deus sobre o filho que Deus daria com a sua esposa Sara. Essa esperança de Abraão, essa que eu chamo também lá da carta do livro de Zacarias sobre prisioneiros da esperança, é justamente a esperança da volta de Jesus que faz com que a gente pregue o evangelho, que faz com que a gente ministre a vida das pessoas, que faz com que a gente ore pelos enfermos, que faz com que a gente expulse demônios. Essa esperança que nos dá coragem, que nos dá ousadia, que nos dá... Ana, calorzinho.
que nos dá ousadia, que nos dá esperança, que nos chama a uma realidade que é muito maior do que a vida que nós podemos ver ou enxergar aqui nesse âmbito terreno. A natureza da igreja, ela convoca que cada membro dela vive debaixo dessa ordem, vive debaixo desse chamamento, né? A característica significativa de cada igreja local e da igreja universal é o seu relacionamento com Deus e com Jesus Cristo, né? Por exemplo, a própria carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14, Paulo chama as igrejas de Deus, chamando aí, dando denominação das igrejas locais. A igreja é de Deus porque ele estabeleceu pelos atos sobrenaturais de vir à terra na pessoa de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, e comprou, então, né, por sacrifício substitutivo, e quando Jesus ressuscitou dos mortos, promoveu a vida eterna e enviou o Espírito Santo para abastecer e equipar a sua igreja. Aqui o pastor Lanzoni se debruça, e é onde a gente vai debruçar o maior cerne do nosso tempo hoje, sobre 8 imagens ou tipos no Novo Testamento que representam a igreja de Cristo, né? O relacionamento de Cristo com a sua igreja. E o primeiro deles é que Jesus é o pastor das ovelhas. A primeira imagem que Jesus demonstra para a sua igreja é de alguém que cuida de um rebanho. Jesus é o pastor das suas ovelhas. Agora, olha que interessante isso. Por que essa marcação tão clara sobre a questão de Jesus ser o pastor da igreja? É importante você pensar nisso, porque o pastorado de Jesus sobre a igreja, primeiro, demonstra que a igreja está em um nível de compreensão diferente da compreensão do seu pastor. O pastor, quando cuida, primeira coisa, o pastor tem uma estatura diferente. Por favor, não entenda isso como uma questão de valor, é uma questão de função e de visão, ok? Não divisão, de visão. Okay? O pastor está numa estatura diferente do que as suas ovelhas, principalmente o sumo pastor, o Senhor Jesus Cristo. É ele que dá ordem para a igreja, no sentido do rebanho, porque ele entende a que tipo de lugar o rebanho precisa ir. É por isso que o salmista, já no Antigo Testamento, louva ao Senhor dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Por que ele fala isso? Porque o pastor tem o conhecimento por onde ele pode levar o seu rebanho. E a ovelha está confiada no seu pastor sobre onde o rebanho está indo. Isso é importante, né? Quando a Bíblia denota pastores para a igreja, colocando ele nessa função de cuidado do rebanho como ovelha, é importante que você entenda isso muito bem. Ele não está levando a figura do pastor local ou do homem de Deus local ao tamanho do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Pedro deixa isso muito bem claro quando ele fala que quando o sumo pastor se manifestar, então ele vai cobrar dos pastores que representaram a ele o cuidado dessas ovelhas. O que Jesus deixa bem claro é que nós, como pastores, como homens de Deus, como líderes na casa do Senhor, vamos prestar conta pelas ovelhas que o Senhor nos entregou para cuidar delas, enquanto nós mesmos somos ovelha também. Mas essa relação sobre Jesus e o seu rebanho, ela vai denotar, por exemplo, como ele fala em João capítulo 10, que as suas ovelhas estão nas suas mãos e delas ninguém pode arrebatá-las. Fala sobre um cuidado e um controle absoluto sobre o que acontece com a igreja. Irmão, não passa nada com a igreja que não seja da permissão do seu sumo pastor. Nada acontece com a igreja que não seja na vontade do Senhor Jesus Cristo. Isso é importante, por quê? Porque diversas vezes a gente se encontra puzzled, com quebra-cabeça na nossa mente, porque algumas coisas acontecem com a igreja. Por que a igreja é perseguida? Por que a igreja é apertada? Irmãos, Jesus sabe quanto vale a sua vida. E você salvo na presença dele, ninguém pode te arrebatar. Muitas das vezes as questões acontecem com a igreja justamente para que o testemunho de Jesus seja mais claro ao mundo que perece.
Eu gosto de lembrar para isso, antes da gente ir para frente um pouquinho, que Paulo diz alguma coisa muito bonita quando ele fala assim, olha, ele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, não dará também todas as coisas? O que eu quero dizer é o seguinte, é que Jesus não foi poupado pelo Pai para a nossa salvação. Você acha que o Pai vai poupar você para a salvação dos perdidos? Essa é uma pergunta que eu quero que você se faça. A sua vida na caminhada de Jesus, com Jesus, é mais importante do que a dele próprio? Né? Jesus substituiu a sua vida pela dele. Para que você agora desse testemunho dele e você seguisse os seus passos. Quais foram os passos de Jesus? De entregar a sua própria vida. É por isso que Jesus fala assim, amais uns aos outros como eu vos amei. E ele termina dizendo, não há amor maior do que esse, de dar a sua própria vida pelo amor dos seus amigos. Na nossa caminhada com o nosso sumo pastor, a nossa chamada como igreja, é para amar os nossos irmãos de tal forma que a nossa vida seja entregue por amor a ele. E a expectativa de igual para igual. É que hoje em dia a gente falar nesse nível de amor é difícil, né? Porque o mundo está tão esfriado, não é verdade? Está tão congelado. Mas é mistério também, porque Jesus disse que nos últimos dias a iniquidade se multiplicaria a tal ponto que o amor de muitos esfriaria. O pecado consciente está espalhado de tal forma que as pessoas não conseguem mais ver esse amor do pastor pela sua igreja. Mas Jesus também faz uma outra comparação da igreja com ele mesmo e fala assim que ele é a videira e nós somos os ramos. A videira no sentido do tronco principal dessa videira. E nós os ramos que saímos desse tronco. E esses ramos que saem dos troncos é onde o fruto aparece. Mas o fruto só aparece na ponta do ramo. O fruto só aparece na ponta do ramo porque ele está ligado ao tronco. Se ele não estiver ligado ao tronco, ele não tem como dar fruto na ponta. Nesse momento, Jesus fala assim para a igreja que está reunida ali, nos seus discípulos, sem mim, nada podeis fazer. Jesus denota qual que é o grau de importância dele dentro da igreja. Sem Jesus não tem igreja. Sem a pessoa do Senhor Jesus Cristo, não tem igreja. Tem associação, tem comunidade, tem reunião, tem assembleia, mas a Assembleia de Deus não tem. Tem Assembleia de homem, mas a Assembleia de Deus não tem. Sem a presença de Jesus, o nosso trabalho é absolutamente sem importância e relevância nenhuma. Não resolve nada, não muda a vida de ninguém, e não produz fruto. O fruto é produzido porque está ligado na videira. Os ramos saem da videira e no final eles dão fruto. É por isso que nesse mesmo capítulo 17 do Evangelho de João, Jesus fala assim, não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês e vos nomeei. Jesus aí está falando a respeito até de uma questão de nomeação real, né? De ministro nomeado por um rei, por uma autoridade, para cumprir um papel. Mas nessa nomeação, a ideia central ainda é a videira do ramo. E aí ele está comparando mais uma vez os homens a árvores. E Jesus está falando assim, se eu sou uma árvore, vocês para mim são os galhos. E os galhos são nomeados pela árvore para cumprir o papel pelo qual a árvore foi plantada. Nesse sentido, se parece muito com o reino. Porque o fruto na ponta de um ramo tem que ser igual ao tipo de árvore aonde aquele fruto está ligado. Você nunca vai ver uma laranja num pé de manga. Você nunca vai ver uma manga num pé de maracujá. O ramo não tem poder de criar o seu próprio fruto. Ele só pode criar o seu fruto
baseado no tipo de árvore aonde ele está plantado. E a árvore aonde ele está ligado, esse ramo está ligado, é quem dá o sabor, é quem dá o tamanho da fruta, é quem dá o modelo da fruta. Se ela não estiver ligada ao tronco principal, o produto final dela é diferente. É por isso, irmãos, por exemplo, que todo o nosso trabalho precisa ser centrado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Às vezes a gente ouve muitas boas ideias, né? Pastor, vamos fazer assim, ou vamos fazer desse jeito, ou vamos marcar um evento assim, um evento assado, um evento para a comunidade, né? Irmão, fora de Jesus, os eventos já estão fracassados. Eles podem até cumprir um papel social. Eles podem até cumprir um papel de marketing, mas jamais vão produzir frutos que ficam para a eternidade. Jamais eles vão ser suficientes para criar esses frutos, porque Jesus nos nomeou, e nos nomeou para que nós dessemos frutos, e o nosso fruto permanecesse. Agora, como é que um fruto permanece? Aonde um fruto permanece? Qual que é a continuidade de um fruto? Porque que eu saiba, o fruto ele tem um tempo. O fruto ele tem um tempo. E quando madura e cai no chão, ele apodrece rápido. Qual que é a continuidade do fruto? A sua semente. Um bom fruto que permanece é aquele que na sua semente tem em si a possibilidade de, no futuro, criar mais frutos. A permanência do ramo, por exemplo, no caso de Jesus, é falando que quando ele é podado, ele é limpado, ele dá mais fruto. A permanência do fruto no ramo sadio é a continuidade de mais frutos acontecendo. A permanência do fruto em si é a possibilidade de uma nova semente que tenha uma mesma qualidade de fruto do que aquela primeira árvore deu. Essa é a permanência do fruto. Porque os frutos, na nossa experiência humana, são temporais. Mas na experiência da árvore, no sentido da qualidade que aquele fruto é produzido, ela é atemporal. Porque a qualidade está no DNA da árvore. Está no DNA do ramo. Está na origem de qual ela saiu. Por exemplo, tinha um dos principais trabalhos lá na nossa igreja em Tupã, na época que a gente morava por lá, antes de todo mundo virar dentista. Se tiver alguém assistindo de lá vai lembrar disso, né? Todo mundo virou assim, dentista. Mas antes de todo mundo virar dentista, todo mundo era mudeiro. Vendia muda. Sabe o que é muda? Muda não é uma pessoa que não fala. Muda é uma árvore plantada, é uma árvore que você já começou a nascer, uma árvore de laranja, um pé de limão, que já começou a nascer, mas ainda não está plantado no lugar final. Então o que você faz? Você planta isso num saco plástico ou num vaso pequeno, né? Ele começa a nascer e você vende aquele fruto, aquela árvore já iniciada, para que a pessoa plante aquilo em uma outra terra. A qualidade daquela semente, daquela muda que nasce, vai dizer muito a respeito do tipo de fruto que ela vai dar. As pessoas escolhem o tipo de árvore que elas querem a partir da origem da qualidade da semente. Se a semente é ruim, ninguém vai querer plantar ela. A qualidade da semente, a qualidade da muda vai determinar a qualidade do fruto no futuro. Então isso é importante para a gente delimitar isso, para a gente entender que uma árvore sadia que produz frutos sadios, ela tem a possibilidade de, no futuro, ser uma árvore que seja de uma espécie que vai criar muito mais frutos, a partir daquela pé inicial, né? Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Esse aqui é um dos modelos que eu mais gosto essa interação entre Jesus e a sua igreja. Jesus é a pedra angular ou a fundação e as pedras de um templo sagrado é a sua igreja. 1 Pedro capítulo 4, versículo 8, se você puder abrir aí,
Eu gosto dessa passagem, irmãos, é muito bonita no Novo Testamento. 1 Pedro, capítulo de número 4, capítulo de número 2, versículo 4 ao 8. Diz assim, ó. E chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. A primeira coisa que Pedro começa a dizer é que, lembra que Jesus fala assim, olha, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja? Jesus está resolvendo o problema aqui da igreja católica agora. Porque a igreja católica fala que a pedra que Jesus edificou a igreja era o próprio Pedro. Mas Pedro está falando assim, ele é a pedra viva eleita por Deus. Rejeitada pelos homens, mas ele resolveu o problema, já está aqui. Ó. Não precisa discutir mais isso. Né? Ele só não aceita, mas tá bom. Versículo 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados para casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Ou seja, a partir daquela pedra de esquina se constrói um edifício. Isso será muito comum nas edificações antigas. Já expliquei isso algumas vezes, né? No ambiente, num terreno, às vezes já tinha um lugar onde tinha uma rocha. E aquela rocha ela já estava bem sedimentada no terreno. Ela já estava bem alicerçada no terreno. Então eles aproveitavam aquela rocha inicial, aquela pedra inicial, para a partir dela fazer a construção de uma edificação. Todas as pedras, o lugar de alicerce final era aquela pedra fundamental, onde tinha aquela pedra de alicerce. A palavra de Deus está dizendo que Jesus é essa pedra que foi posta no terreno, eleita por Deus para edificar. Mas os edificadores foram fazer o seu próprio lugar, o seu próprio terreno, olharam para ela e falaram, não quero. Quero outra pedra. Quero fazer minha própria edificação. A pedra que os edificadores rejeitaram foi eleita por Deus. E aqui está o grande problema. Alguém certa vez disse isso a respeito dos judeus, né? How odd of God to choose the Jews. Que estranho de Deus escolher os judeus. Isso foi uma frase que foi dita por um grande pensador alemão da escola de Frankfurt antes da Segunda Guerra Mundial. Que estranho de Deus escolher os judeus. Desde esses pensamentos, esse é um deles, vem toda a perseguição judaica durante a Segunda Guerra Mundial. Depois de passar da guerra, um jornalista judeu deu a resposta no New York Times. E escreveu assim, How odd of God to choose the Jews. How much odder are even those that forget what God had chosen. Que estranho de Deus escolher os judeus, mais estranho ainda são aqueles que rejeitam o que Deus escolheu. Se é estranho ou se é às vezes inconveniente entender as escolhas de Deus para a vida dos homens, mais inconveniente e ainda estranho é rejeitar uma escolha de Deus porque nos é inconveniente. Quando a Bíblia diz, e Pedro fala assim, ele é a pedra de esquina eleita por Deus. Você vai eleger outra? Você tem coragem de eleger outra? Você tem coragem de falar assim, não, Deus na sua soberania, no seu poder, na sua eternidade escolheu isso aqui, mas eu acho que tem uma coisa melhor. E aí ele fala assim, mas agora nós como pedras vivas, quando nós nos debruçamos nele para edificar a nossa casa terrena, e quando eu falo nossa casa terrena, esse templo que se chama Igreja do Senhor Jesus Cristo, formada pelos crentes, quando nós nos debruçamos nele, nós também como pedras vivas, porque estamos ligados nele. Somos edificados como edifício de Deus, e qual a finalidade desse edifício? Porque uma construção sem finalidade, meu amigo, é um prédio que está bound para ser demolido. Um prédio sem finalidade está no seu caminho para ser demolido. Qual que é a finalidade, então, desse prédio? Dessa casa que foi formada, debruçada nele? Oferecer sacrifícios espirituais a Deus por intermédio do Senhor Jesus Cristo.
a nossa programação, o nosso programa especial, o nosso programa mais excelente é, através da nossa unidade, oferecer a Deus sacrifícios espirituais. Nomeie adoração, evangelização, que é o testemunho, né? Essa palavra evangelização é moderna. A palavra para evangelização dentro do Novo Testamento é matatias, que significa testemunhar. Da mesma palavra, da mesma raiz da palavra que vem martírio. Testemunho ao seu último estágio, é o martírio. A nossa chamada é para testemunhar Jesus. Outro sacrifício espiritual. Para cuidar uns dos outros, outro sacrifício espiritual. Para manifestar dons na igreja, outro sacrifício espiritual. Tudo isso por nome do Senhor Jesus Cristo. A gente continua ainda, versículo de número 6. Pelo que também na Escritura contém, eis que põe em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa. E quem nela crer não será confundido. E assim para nós, os que credes é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa é a principal de esquina, e uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. Eu já expliquei isso outras vezes. A pedra está lá, para edificar esse edifício espiritual. Ou usa ela, ou não faz mais nada. Ou edifica a sua vida nela, ou edifica um prédio para demolição. Porque é assim, ou você usa a pedra como esquina, ou o terreno fica inútil. É simples. Ou você usa Jesus para edificar a vida, ou o terreno de edificação da sua vida é inútil, você não constrói mais nada. Que isso, pastor? Tem um monte de gente que construiu coisas fantásticas, mas não para a eternidade. É inútil. Está à mercê do tempo. Vai acabar, vai ser destruído. Vai passar alguém e vai roubar o que construiu. Nem a própria pessoa consegue enjoy, ou então ter de maneira permanente aquilo que aquele lugar ofereceu para ela, ou aquele empreendimento ofereceu para ela. Ou usa Jesus como pedra de esquina para edificar a vida, ou então ele é uma pedra de tropeço eterno para as pessoas, né? Rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Ou seja, quem é desobediente à pedra de esquina, para a desobediência foi destinado. Outra parte, a gente precisa dar uma corrida agora. Ele é o sumo sacerdote e o reino de sacerdotes, né? O Senhor Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Por que ele é o sumo sacerdote? Porque ele entregou o último e eficaz sacrifício em nosso nome. Ele é o sumo sacerdote, porque através dele as nossas dívidas e o nosso pecado foi pago. Lembre-se que muitas coisas se purificam com sangue, algumas coisas se purificam com água, e sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. O pecado precisava ser pago diante de Deus com o derramamento do sangue de alguém sem pecado. Os homens não tinham condição de apresentar. O Senhor Jesus Cristo viveu uma vida sem pecado e apresentou uma vez só esse sacrifício de uma vida sem pecado, e através disso colocou o seu sacrifício como um sacrifício substituto pela minha e pela sua vida. E todos aqueles que recebem o sacrifício de Jesus como para si, foi por mim, que creem nisso por fé, recebem de Deus o perdão dos pecados através do sangue do Senhor Jesus Cristo. E agora, comprados para essa nova vida, se tornam também sacerdotes para o reino de Deus. Através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Ainda, ele é a cabeça e o corpo que tem muitos membros. Aqui as passagens são várias, né? Eu queria abrir com você Colossenses capítulo 1, versículo de número 18. Abra aí na sua Bíblia, por gentileza. Carta que Paulo escreve à igreja de Colossos.
aos Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 18, diz assim, a minha Bíblia é a sua. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito entre todos os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia. Olha que interessante isso. O primeiro lugar onde se realiza um projeto é na mente, é na cabeça. O primeiro lugar onde um projeto é realizado é na mente. A mente, ela gera a visão por aquilo que se enxerga. Como assim? A visão, já expliquei isso. A visão não tem nada a ver com a vista. Com a vista, a gente enxerga. Mas a visão é aquilo que nós concluímos a partir de alguma coisa que a gente enxerga. Por isso que a visão vai aonde as vistas não alcançam. Por isso que a gente anda por fé e não por vista. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, e o firme fundamento das coisas que se creem, e a prova das coisas que se não veem. Então a fé gera visão daquilo que nem enxergou ainda. Por que eu estou querendo dizer isso? Jesus é a cabeça, ou seja, aonde mora a visão para o corpo da igreja é na cabeça. É a cabeça que tem a visão, a direção, o programa para a igreja. Eu já vi muito jogador dizer o seguinte, né? De qualquer tipo, futebol, qualquer coisa. Dias atrás até conversava com um amigo que por muitos anos fez algumas artes marciais e tal, ele estava me explicando alguma coisa disso também. Quando você chega numa certa idade, a sua cabeça, a sua maneira de pensar para o jogo está melhor do que quando você era mais jovem. Você já conhece todos os atalhos do campo. Você já conhece tudo que você precisa fazer para você, por exemplo, vencer uma luta. Só que o seu corpo não acompanha mais. Então a visão é boa, mas o corpo não acompanha. Por quê? Porque o corpo envelheceu ou está doente. Ou seja, a única maneira da igreja não conseguir andar segundo a visão é se ela está velha, no sentido de que desgastada, morta, né? Ou então num período de frieza espiritual, ou se ela está doente. Porque uma igreja sadia e avivada, ela segue a programação da visão. Ela anda na visão. Ela vibra com a visão. Ela se esforça pela visão. Ela quer que a visão seja cumprida. Ela quer que a visão seja estabelecida. Porque ela sabe que quem programou a visão tinha, em última instância, a glória para o corpo todo. A cabeça, irmãos, quando... Você sabe disso. Quando você alcança alguma coisa que a sua mente quis, você sente uma gratidão por todo o seu sistema. Assim, puxa vida, olha, ainda bem que eu fiz uma boa digestão daquela comida que eu comi ontem. Puxa, eu estava me sentindo bem oxigenado, meus pode perguntar para qualquer atleta. Não, eu tomei uma vitamina que fez bem para o corpo, meu corpo estava bem oxigenado, fiz uma dieta especial e tal, estava com o meu rendimento físico bem estabelecido, bem organizado, para que eu conseguisse cumprir aquela visão que eu programei para mim mesmo como atleta. Você sabe que existe uma gratidão a respeito da mente, quanto todo ao corpo, quando você consegue atingir aquilo que a mente viu como visão primeiro. Agora, se a gente consegue entender isso de maneira morfológica, de maneira biológica, de maneira física, imagina no mundo espiritual, quando a igreja decide andar e decide ser sadia para que a visão da cabeça, o Senhor Jesus Cristo, cumpra o seu propósito. Imagina se a gente fala assim, olha, eu, como membro desse corpo, vou fazer de tudo para ficar na dieta da visão, para ser saudável para o cumprimento dela. Qual que é a dieta que a visão está nos dando? Hoje, por exemplo, nós estamos no culto de ensino.
Faz parte da dieta do corpo. Isso aqui é a alimentação do corpo, é o exercício do corpo. Como nós mais nos exercitamos? Nos nossos cultos de escola dominical. No nosso período de oração, nos nossos cultos de oração. Nós nos exercitamos, particularmente na nossa vida devocional. Para quê? Para que nós consigamos cumprir a visão. Agora, o membro do corpo que vê em si mesmo só a sua participação, ele está doente. Que só pensa no seu projeto pessoal. E aí, irmão, quando a gente pensa no nosso projeto pessoal, a nossa visão, sabe o que acontece com ela? Ela fica encurtada. E não é para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma parte, nós já estamos terminando, irmãos. Nós também temos a relação entre o noivo e a noiva. João capítulo 3 e 29. Essa passagem eu gosto demais. João capítulo 3, versículo 29. Ainda mais, estava no 6 aqui. Capítulo 3, verso 29. Diz assim a minha Bíblia e a sua também. Olha só, vamos ler a partir do 27? Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que eu vos disse: eu não sou Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente e o que ouve muito está presente e o ouve muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. E ele termina dizendo: convém que ele cresça e eu diminua. O que João aqui fala na sua passagem, ele resolve o problema dos obreiros e da liderança de uma maneira extraordinária. Qualquer líder espiritual na igreja do Senhor Jesus Cristo está resolvido o seu papel nessa leitura do Evangelho de João, onde João Batista está dando testemunho. Ele fala assim: o Cristo não sou eu. Eu sou só o amigo do noivo. E o meu maior prazer é ver o noivo e a noiva feliz. Escutar a voz do noivo me traz alegria, porque eu estou vendo que ele está falando para a sua noiva. Sabe por que ele está dizendo isso? Porque ele está falando assim, que no nosso papel de liderança, nossa função, não é trazer promoção pessoal, não é trazer promoção institucional, não é trazer promoção de um marketing ou de uma organização. O nosso trabalho é juntar o noivo e a noiva. O nosso trabalho é reproduzir as palavras do noivo para a noiva. O nosso trabalho com a igreja é arrumar, é continuar estabelecendo a noiva, enquanto somos noiva também. Enquanto somos noiva também, o nosso trabalho é fazer com que esse casamento tenha todos as suas particularidades estabelecidas. No casamento americano, por exemplo, tem duas figuras, né? A maid of honor e o best man. O best man, o trabalho dele é promover para que tudo, para o dia do casamento, esteja preparado para que o homem chegue lá, o amigo dele chegue lá, e tenha tudo pronto para que o casamento seja estabelecido. O best man foi estabelecido justamente nessa visão de João, foi por isso. Para que o dia do casamento fosse uma bênção para o casal. Em todos os sentidos, segurança, né? É de um tempo para cá que esse negócio de best man virou coisa de despedida de solteiro. Não tinha nada a ver com isso. É deturpação mais uma vez. O negócio é fazer com que esse encontro entre a noiva e o noivo seja santo, seja abençoado. Porque nós estamos no caminho para casar com o Senhor Jesus Cristo. Nós somos a esposa do Senhor Jesus Cristo na terra. Nosso tempo está terminando, irmãos. Mas a gente podia falar do primogênito entre muitos irmãos, ou as primícias, o Senhor e os servos, entre outras descrições que a gente tinha aqui, né? A gente já falou um pouquinho sobre Cristo como cabeça e a significância de como ser membro do corpo de Cristo. Mas olha só, a respeito do corpo, deixa eu só dar mais uma
uma passada nisso, porque isso diz muito a respeito daquilo que a gente estava conversando alguns dias atrás, sobre a questão do tabernáculo, que a gente falou na semana passada. No Novo Testamento, essa figura do tabernáculo, ela é substituída por corpo. Por quê? Porque o tabernáculo representa o Senhor Jesus Cristo. O tabernáculo do Novo Testamento é a igreja. Os utensílios do tabernáculo são os dons dentro da igreja. A adoração, o dom da palavra, né? A iluminação pelo Espírito. Todos esses dons que o Espírito Santo de Deus manifesta na igreja para que a igreja consiga fazer o seu trabalho. Mas olha 1 Coríntios capítulo 12, versículo 21 ao 22, diz assim: E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são os mais necessários. Quando a gente olha, às vezes, irmãos, alguns membros do nosso corpo, e a fragilidade deles, a gente fala assim, isso aqui é a maneira como a gente evoluiu, se falar aí fora, né? Mas a gente percebe, irmãos, cada membro do corpo na sua necessidade. Cada órgão do corpo fazendo a sua necessidade. Mostrando que o resto do corpo depende deles. Né? Tem muita coisa, eu já ouvi alguns médicos falando assim, ou gente que é levada a médico, né? Olha, esse órgão aqui do corpo, eu não sei para que serve. Isso aqui parece que não serve para nada, né? É porque não descobriu para que serve ainda. Não há nada no corpo que não sirva para nada. Tudo no corpo serve para alguma coisa. Deixa eu falar para você que está me ouvindo. Se você é membro do corpo de Cristo, você serve para alguma coisa. Você pode não estar cumprindo o que você serve, mas você serve para alguma coisa. Você pode não estar agindo da forma que o seu serviço esteja causando um benefício para o corpo, mas você serve para alguma coisa. O pastor costuma falar assim, olha, na igreja tem muita gente sem fazer nada, mas não tem ninguém que não tenha alguma coisa para fazer. Na igreja tem muita gente sem fazer nada, mas não tem ninguém que não tenha alguma coisa para fazer. Você tem uma utilidade para Deus, você tem uma utilidade para o corpo. E se você não agir conforme a sua utilidade, você não está dando fruto. E não foi para isso que o Senhor Jesus Cristo te estabeleceu. O Senhor Jesus Cristo não te estabeleceu para você pagar as suas contas. O Senhor Jesus Cristo não te estabeleceu para você criar os seus filhos. O Senhor Jesus Cristo não te estabeleceu para você ser feliz na sua vida. Tudo isso é consequência de uma vida frutífera em Jesus. Se você for frutífero em Jesus, frutífero de verdade, seu casamento vai ser feliz. Se você for frutífero em Jesus de verdade, você vai viver bem com os seus filhos, vai criar bem os seus filhos. Se você for frutífero em Jesus de verdade, a sua vida vai ser abastecida de todas as suas necessidades, inclusive materiais. A nossa vida frutífera em Jesus causa com que todas as áreas da nossa vida sejam abastecidas. Nós podemos passar dificuldades e nós vamos passar. Mas nós vamos passar as dificuldades amparados pelo Senhor Jesus Cristo, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Jesus é a nossa cabeça, Ele é o líder supremo da igreja. Ele é o nosso Salvador e o nosso Rei, que tem toda a autoridade sobre a nossa vida. Todos precisamos de Jesus. Ele é o elo de ligação entre todos nós. Não importa quão diferente nós sejamos, somos todos partes do mesmo corpo. Como corpo de Cristo, devemos obedecer a Jesus e buscar mais união uns com os outros, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Fique de pé, por favor. Nós vamos fazer mais uma oração. Nessa oração, quero convidar você também a dizimar e ofertar na casa do nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar?